Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós queremos neste momento te agradecer, ó Deus, pelo privilégio de estarmos reunidos diante da Tua presença, para aprendermos da Tua palavra. Senhor, muito obrigada por mais um dia de vida, obrigada pelo Teu amor, pela Tua presença em nossas vidas, obrigada, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de poder aprender da Tua palavra, de poder cultuar ao Senhor, de poder render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom. Nós queremos pedir que nesta manhã, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria para entender aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração, que o Senhor dê sabedoria também a quem for ministrar o estudo nesta manhã, ó Deus, que o Senhor abra os nossos ouvidos e os nossos corações para que nós possamos aprender mais e mais da Tua palavra, ó Deus. Abençoe as nossas vidas, abençoe o nosso domingo, que o Senhor esteja conosco, com cada família, nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, hoje nós estamos aí com o Rodrigo, né, que é o presidente da Junta Diaconal. Ele aceitou o nosso convite para ministrar para nós aí a respeito da ação social na igreja, princípios da ação social, e a gente agradece, viu, Rodrigo, a sua disposição. Sei que deu trabalho para você, mas você vai ser instrumento de Deus também para abençoar tantas vidas que estão aqui participando, né, da Escola Dominical. Então, muito obrigado e fica conosco, viu? Beleza. Em outras oportunidades também. Obrigado aí pelo convite. Bom dia, pessoal. Então, não sei se tem alguém que não me conhece aqui, mas então, meu nome é Rodrigo, sou o atual presidente da Junta Diaconal da nossa igreja. Eu vou até puxar aqui o inicinho da apresentação para falar um pouquinho sobre ação social no âmbito da Junta Diaconal, mas que também da igreja, né? E colocar o que nós vamos compartilhar essa manhã, tá? Então, deixa eu só achar aqui, PowerPoint, ok, compartilhar. Tem tempo que eu não uso o Meet, mas... hoje... Tem um quadrado com uma seta para cima. Eu coloquei compartilhar, mas na hora que eu coloco compartilhar, vamos ver aqui. Aí sua tela inteira. Vamos ver aqui, ver se está aparecendo aí meu PowerPoint, está aparecendo? Sim, está aparecendo. Ótimo. Então, nós vamos falar um pouquinho desse assunto aqui hoje, e aí... Ô, Rodrigo, desculpa te cortar, só diga. tem que ocultar ali, por gentileza, que aí... Ah, ok. Beleza, tá ok aí agora? Ótimo, ótimo. Beleza. Então, coloquei esse tema aí, ação social, como ser responsável socialmente e biblicamente. Bom, um pouquinho antes, vamos falar aqui da Junta Diaconal, né? A Junta Diaconal, hoje somos 28 diáconos, que são divididos em 4 equipes. Essas 4 equipes, elas cumprem cada uma um plantão a cada domingo, e também, vamos dizer assim, são unidades que resolvem as demandas que vão surgindo. Então, à medida que vai aparecendo uma demanda, tal pessoa precisa de ajuda, e a gente joga para a equipe A, depois para a equipe B, e vai fazendo esse rodízio, e essa equipe, então, fica responsável pelo acompanhamento ali daquele caso, né? Então, a Junta Diaconal tem a questão do zelo pelo culto, a ordem do culto, e a parte aí de ação social. E aí, como atividades desenvolvidas, eu até anotei aqui o que a gente mais faz, né? Tem coisas que são muito pontuais, tem outras que a gente faz com regularidade. Então, não na ordem que eu vou citar algumas, né? Então, a gente, por exemplo, a gente auxilia com cestas básicas, com remédios, com assistência psiquiátrica, né? Então, a gente tem a doutora Carol Miserani, que ela é membro ali da Nova Suíça, e em alguns casos são necessários é necessária a atuação de um psiquiatra, e ela nos ajuda nisso, né? Questão, às vezes, agora não
nesse exato momento não, mas até recentemente a gente ajudava 2 pessoas na questão de moradia, aí com questão de aluguel, divulgar trabalho, ajudar a achar emprego, apoiar ministérios como Missão Vida, Cidade Refúgio. A gente faz campanhas de arrecadação, né? Nesse último mês de maio nós fizemos campanhas de arrecadação e foram direcionadas para lá, para a Cidade Refúgio. Assistência, uma questão de planejamento financeiro, que desde o início da pandemia nós começamos a fazer esse trabalho, muito importante, de ajudar aquelas famílias que estavam com dificuldade, né, de deixar as contas em dia, seja por uma situação de desemprego, seja até mesmo por uma questão de desorganização. A gente vai lá na casa da pessoa, levanta as contas, conversamos e traça um plano de ação. Também prestamos, né, a questão de assistência fúnebre, né, quando morre algum membro da igreja ou algum parente, a gente se dispõe a ajudar a organizar. E fora isso, a gente tem um trabalho muito integrado, principalmente com a SAF. Não sei se a Rosane Arumá está aí, e a gente troca muita figurinha e, de cabeça, assim, lembrando, a última que a gente ajudou, assim, a SAF foi aquela campanha Costurando Bem, em que as senhoras faziam máscaras para o hospital evangélico, e a gente fazia toda a parte operacional de arrecadação e de pagamento para as costureiras, né? Também com a SAF, a Deise, ano passado, nos ajudou numa palestra sobre ação social, assistência social, assistencialismo, quais são essas diferenças, né? Que a Deise tem experiência nessa área. E o que eu vou compartilhar hoje aqui é o seguinte: a Junta Diaconal, graças a Deus, ela está tendo uma continuidade de trabalho de alguns anos, 6 anos, basicamente. O Ariel foi presidente por 4 mandatos e eu estou no meu 2º. E, ao mesmo tempo, eu fui da diretoria na época do Ariel e hoje o Ariel é da minha diretoria, entre outros membros, né? Mas isso faz com que a gente tenha uma convergência de pensamento e possa implementar ações que estão dando frutos aí, graças a Deus. E nessa transição da presidência, eu falei assim, Ariel, como é que será que os diáconos estão avaliando o trabalho? Vamos fazer um questionário aqui? E aí o resultado, bem resumido, foi que a gente viu que a parte de ordem do culto a gente estava desempenhando bem, mas que nessa parte de assistência social necessitava de uma capacitação. Então, em cima dessa necessidade, nós fizemos, por exemplo, esse encontro com a Deise, a gente fornece literatura, e também temos dado diversos livros, e daí deve sair o guia da Junta Diaconal, um guia de princípios bíblicos e também de prática, né? E aí eu vou compartilhar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, os tópicos aqui, que aí são muitos slides, mas aí alguns eu vou passar um pouquinho mais rápido, são esses aí. Então, nós vamos falar sobre o ministério de Jesus, o ministério de misericórdia, o tópico de que quem é o necessitado, e o que é necessário, quem deve ajudar, como ajudar e conclusões. Então, para iniciar, eu gostaria que a gente abrisse, por favor, em Mateus, capítulo 9, versículos 35 a 38. E aí eu não estou conseguindo mais ver a janelinha de quem que está presente, mas eu vou pedir a gentileza de alguém ler esses 3 versículos aí, esses 4 versículos, né, de 35 a 38. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas,
porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Obrigado. Então, a gente vê um resumo do ministério de Jesus. E a gente vê, então, que ele ensinava, que ele pregava o evangelho e que ele curava toda sorte de doenças e enfermidades, né? E Jesus, como um bom pastor, ele se compadecia das pessoas, né? E a gente vê diversas vezes que Jesus, quando via uma multidão, ele não enxergava uma massa de pessoas que estavam indo atrás somente de benefício, mas ele via ali cada pessoa, cada alma, né? E, falando rapidamente do contexto aí de Mateus 9, a gente vê anteriormente o relato de 6 pessoas curadas. A primeira foi a cura de um paralítico em Cafarnaum, que foi aquele que passou por cima do telhado. A cura de uma mulher enferma que padecia 12 anos de uma hemorragia, que ela pensou, olha, se eu tocar somente a orla da veste de Jesus, eu vou ser curado. Vou ser curado. Sua fé te salvou. Ressurreição da filha de Lázaro, a cura de 2 cegos, a cura de um endemoniado. Então, o que a gente vê é que Jesus realmente não fazia acepção de pessoas, né? Ele curava ricos e pobres, pessoas que estavam doentes espiritualmente e também fisicamente, e Jesus percorria todas as cidades fazendo o bem, e fazendo 2 coisas, pregando e curando, né, fazendo o bem. E no meio desses versículos a gente tem a questão de Jesus comendo com os pecadores. Nesse contexto está lá que os fariseus estavam reclamando disso, e é nesse contexto que ele fala lá para os fariseus, né? Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. E aí chegamos na conclusão do capítulo, esse resumo aí. E o que esse resumo mostra? Que Jesus, então, o ministério dele tinha... o ministério de Jesus era dividido em 2, em palavras e obras. E hoje a gente vê que na igreja esses ministérios são representados pelos presbíteros e pelos diáconos, né? E, graças a Deus, agora, recentemente, a gente começou um trabalho até mais integrado com os presbíteros, alguns casos mais complexos, porque a pessoa manifesta um problema que muitas vezes é a ponta, né? Muitas vezes não, é sempre a ponta do iceberg, há muita história por trás, outras áreas que estão envolvidas. E aí a gente tem feito encontros, às vezes casos mais complexos, a gente se reúne aí 1 mês e meio, 2 meses com a pessoa e faz relatórios e propõe, faz o acompanhamento. Isso eu já dou testemunho de como é que Deus é misericordioso, bondoso, porque muitas vezes nos falta discernimento, entendimento, e a gente orando, Deus muitas vezes nos mostra ali a situação. Então, teve até um caso que a pessoa falava uma coisa e a gente desconfiava que não era verdade, e oramos para que Deus nos desse a capacidade de discernir, e na semana seguinte, 2 diáconos, em 2 dias diferentes, viu a pessoa andando em lugares que ela dizia que não andava, né? Então, foi realmente ali Deus nos mostrando qual o caminho tomar. E eu pergunto, dentre esses 2 ministérios de Jesus, palavras e obras, né? Hoje na igreja representada pelos presbíteros e pelos diáconos, há uma relação entre esses 2 ministérios, e há algum que é mais importante do que o outro? Alguém quer comentar alguma coisa nesse ponto? Bom, ninguém... Eu acho que há, né, Rodrigo? Muita relação, né? Porque uma é a palavra de Deus, né, nos orientando, né? E é isso que a gente deve seguir, né? O conselho, né, que Deus nos deixou revelado, e a ação prática, né?
Então, não tem jeito de um ser mais importante que o outro, né? Porque os dois vão se complementar, né? Sim. Isso aí. Beleza. E aí, então, eu trago o conceito primeiro do John Stott, aí falando sobre ação social. Então, ele apresentou 3 maneiras de compreender a relação entre a misericórdia, a ação social e o evangelismo. Daqui a gente vai partir para outros pontos. Então, ele apontou que existe uma ação social como um meio de evangelização. Nisso aí, então, a ação social é uma espécie de anzol para evangelizar. Então, às vezes a gente vê ações do tipo ação global, né? Vamos cortar cabelo, vamos pintar o rosto, vamos ajudar a tirar dúvidas jurídicas, etc. E, a partir disso aí, evangelizar. Uma segunda forma de ver é enxergar a ação social como uma consequência da evangelização. Então, uma vez pregado o evangelho e havendo conversão, como fruto dessa conversão, então, nascem igrejas e nascem trabalhos sociais. É claro, irmãos, que tudo isso que eu estou falando são coisas boas, né? Aqui a gente só está falando em relação à ênfase, né? Uns vão enfatizar mais o trabalho social para depois chegar na pregação da palavra, outros vão falar assim, não, a gente tem que pregar a palavra, porque essa é a necessidade do ser humano, e depois vai olhar o que é a necessidade material. E temos aí a terceira parte, que é a ação social como parceira da evangelização, que Stott afirma ser essa visão mais bíblica. E ele até comenta aí que as duas têm fundamentos bíblicos próprios, como a gente acabou de ver, são 2 ministérios de Jesus representados na igreja, e cada um deve cumprir o seu chamado, né? Então, um médico, que nem ele dá o exemplo, ele não deve abandonar a medicina para evangelizar, né? E assim como está lá em Atos 6, os apóstolos chegaram à conclusão que eles seriam distraídos do trabalho deles se eles ficassem servindo às mesas. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu ouvi o áudio aberto aqui. É porque você não está vendo as pessoas, né? Sim. A Rosane entrou, viu? Você falou dela aí, a Rosane era uma bacana. Bem-vinda, Rosane. Eu convidei ela porque é uma parceira realmente muito importante nesse trabalho, Rosane. Aí eu estava falando aqui que a gente troca muito figurinha, né? A Junta Diaconal, a SAF, tem ações integradas, e aí estava falando um pouco do trabalho, citei a SAF e você. Então, continuando aqui, aí já o Tim Keller, no livro lá, Ministério de Misericórdia, ele fala o seguinte: aprendemos que a palavra e as obras são igualmente exigidas e necessárias à igreja, porque ambas são ministérios interdependentes e são instrumentos da proclamação do reino de Deus. No entanto, o ministério da palavra é o mais radical e básico dos dois, porque atinge a raiz ou a fonte de onde brota todo o sofrimento humano. Então, mais uma vez, os 2 ministérios são interdependentes, então, eles estão juntos, cada um tem o seu princípio, trabalham juntos, porém, obviamente, o que é mais radical, ou seja, o que é mais transformador, mas também o que, como diz, radical, atinge a raiz, é o ministério da palavra, porque é ela que vai apontar quem é Deus, quem somos nós, por que nós sofremos misérias, né? E qual é a nossa esperança, né? Então, principalmente quando a gente vai pregar o evangelho ou desenvolver uma ação, a gente sempre pensa muito na questão, né, da história redentora, né? Da criação, que Deus criou tudo bom e perfeito, da queda, que o homem pecou e a partir daí todas as mazelas apareceram, da criação, queda, da redenção, que é Jesus voltando e nos reconciliando com Deus, e agora a gente aguarda a consumação de todas as coisas quando Cristo há de voltar. Então, isso deve permear todo o nosso trabalho, nossa ação e também a nossa evangelização. E aí, baseado em alguns livros que eu vou comentando aqui durante essa apresentação, e também ao final eu posso mostrar algumas capas, depois eu posso até mandar para o Erdman e o Erdman compartilhar aí com o grupo
algumas fontes interessantes que nós temos consultado, aprendido e tentado implementar. Então, o primeiro ponto do Ministério de Misericórdia é o seguinte, esse que a gente acabou de falar. Palavras e obras devem apresentar um testemunho equilibrado. Esses dois ministérios são interdependentes, inseparáveis, igualmente necessários. O seu propósito é proclamar o reino de Deus. Isso é muito importante, porque talvez eu comente um pouco mais na frente. Como de trabalhar ação social é muito diferente entre as igrejas. Então, a gente, aí vamos dizer assim, de um espectro político pensando, né, a gente tem os, vamos dizer assim, os mais progressistas, falando do tipo, temos que ajudar a pessoa e fornecendo material, mas talvez deixando um pouco de lado a palavra, e temos os conservadores falando assim, não, a necessidade é de transformação de vida, então, palavra, e às vezes o material fica um pouco de lado. Tem que ter essa sabedoria de poder equilibrar esses dois ministérios. O segundo, muito importante, material e imaterial. O Senhor é criador dessas duas realidades, e como essas duas realidades foram afetadas pelo pecado, nós devemos buscar redimir através de Cristo essas duas realidades. Então, mais uma vez, os dois são importantes. Então, o físico não é menos importante que o espiritual. Daí que a gente tem que buscar esse equilíbrio. Terceiro ponto, tem um livro muito bacana que chama Quando Pouco é o Bastante. E são diversos autores falando sobre o mesmo acontecimento, que foi a multiplicação né, dos peixes e do pão feita por Jesus, que vai aquele menininho lá com seus 5 pães e 2 peixinhos e tem aquilo ali. Então, o que a gente também tem que se guiar? A gente tem o ordinário e o extraordinário, né? Então, por exemplo, nesse milagre da multiplicação, houve os recursos humanos, os pães e os peixinhos do menino, e o extraordinário, que foi Deus agindo, né? No livro até comenta lá, o menino entregou o que tinha, pois sabia que o fator determinante nunca é a quantidade, mas sim as mãos de quem reparte. Então, a gente vê isso constantemente pela graça de Deus. Muitas vezes a gente chega numa situação e fala assim, nossa, é muito grande, como é que nós vamos resolver isso? Muitas vezes a gente quer basear nas técnicas, nos nossos planejamentos, mas acontece que Deus está trabalhando, né? Então, aí é um exemplo claro de que isso está tudo acontecendo, Deus agindo. Eu queria falar nesse segundo aí, sobre isso também. A gente, às vezes, na SAF, né, a gente ia falar que é milagre que acontece, porque cada um dá aquele pouquinho, de repente, né, essa ajuda é enorme. E, inclusive, alguém está me devendo esse livro, né? Falou que ia tá? Estou devendo 2 livros, então. Obrigada. E é verdade, a gente vê até na Bíblia também, né, da viúva que deposita ali, né, a moedinha, tudo que ela tinha, né? Então, muitas vezes, eu já me peguei e falei assim, a igreja tem tal necessidade, mas fulano ali, com certeza ele vai contribuir com bastante e vai resolver o nosso problema, né? Porque a questão não é que fulano ou ciclano, ou que a gente vai chegar naquele montante, mas é que o trabalho de Deus em nós, através de várias pessoas no compartilhar, mesmo que seja um pouquinho, esteja abençoando. E aí, a pessoa, o doador é abençoado como aquele que é o recebedor, né? Então, esse é um ponto muito, muito importante que a gente tem que observar. Aliás, só comentando, eu até comentei na reunião de oração dos oficiais, eu recebi através do Anderson Fleming uma necessidade de 20 cestas básicas para o CRC. No dia seguinte, um diácono me mandou, membro lá da igreja, quer doar 20 cestas básicas, para onde que a gente vai encaminhar? Olha como é que são as coisas, né? Então, Deus aí
mostrando mais uma vez que é ele quem cuida de tudo. E o último ponto, assim, dos 4 pontos que eu coloquei que a gente tem que levar em conta, né, são vários, mas concentrei nesses 4, é que é um mandamento, né, e aí a gente tem diversos versículos que falam dessa questão, né, lá desde o Antigo Testamento, falando que a gente deve praticar a justiça, amar a misericórdia, andar humildemente com Deus, Jesus falando, né, que deu para ele de comer, que hospedou, que vestiu ele, e ele falando isso dos seus pequeninos, dos seus discípulos, né, que quando a gente ajuda e ama o próximo, nós estamos servindo a ele diretamente, né. E em Tiago a gente tem diversos versículos, né, fala de uma religião mais prática, e fala lá também da questão, ó, se você está vendo que uma pessoa tem necessidade, não ora e despede ela não, ajuda com recurso material, a pessoa não é só o espiritual. E aí a gente chega na pergunta, tá bom, mas quem que é o necessitado? E o que é necessário? Né? Então, eu pergunto para vocês, quem que é o pobre? Alguém tem uma definição do que é o pobre? Vamos restringir aqui ao Brasil, né? Que o pobre tem no mundo todo. Quem que é o pobre aqui no Brasil? Como é que a gente pode definir isso? Alguém quer contribuir? Eu acho que o pobre é que não tem recursos nenhum, não recebe recursos nenhum. Então ele é pobre, porque ele não tem onde buscar. Eu entendo assim. A gente tem diversas definições para pobre e uma delas é a econômica, né, que eu acho que é a principal que nós pensamos, né, e realmente tem que ter uma medida de quantitativa, né, para a gente estabelecer se a pessoa é um necessitado ou não. Economicamente falando, né, a gente tem essa... Opa, saiu da tela. Ainda estou enxergando? Deixa eu botar aqui. Pronto. Uhum. Economicamente falando, né, a gente tem, por exemplo, a Fundação Getúlio Vargas dizendo que a linha da extrema pobreza é de quem recebe R$246 a menos. Nossa. Pessoal, tem alguém com o áudio aberto? Se conseguir fechar aí, por favor. Obrigado. Então, pela Fundação Getúlio Vargas, que é baseada também no Banco Mundial, R$246 por mês, pessoa abaixo disso, é linha de extrema pobreza. E aí, falou que em 2021 o Brasil aumentou mais miseráveis, mas o que a gente vê aí na linha histórica, principalmente aí no mês de maio, junho, julho, a gente vê que caiu bastante, foi a entrada do auxílio emergencial. Então, durante a pandemia, ali no tempo mais grave, né, de início ali, que estava tudo fechado, a renda média do brasileiro aumentou. Por quê? Por conta desse auxílio. Se a linha da extrema pobreza é R$246 ao mês, e elas começaram a receber R$600, então essa linha diminuiu. E depois, ao fim do auxílio, o auxílio depois diminuiu, depois ficou um tempinho sem receber, por exemplo, em janeiro, agora já retornou, houve um aumento aí. Obviamente, um aumento por conta de consequências da pandemia, muitas vezes também pais, mães e avós que faleceram e que eram o arrimo ali da família quem sustentava, né? Beleza. E aí, existe um estudo, foi no início dos anos 2000, feito pelo Banco Mundial, falando com 60 mil pobres em 60 países com a questão: o que é a pobreza? E tem diversas respostas. Eu coloquei 3 aí, ó. Aí eu vou pedir para alguém ler essa primeira aí da pessoa da Moldávia. Para uma pessoa pobre, tudo é terrível. Doença, humilhação, vergonha. Somos aleijados, temos medo de tudo. Nós dependemos de todos. Ninguém precisa de nós. Nós somos como lixo do qual todo mundo quer se livrar. Outra pessoa agora leio de Camarões.
Os pobres têm um sentimento de impotência e uma incapacidade de se fazerem ouvir. Camarões. E outra pessoa aí para da Letônia. Nos últimos 2 anos, não celebramos feriados com outras pessoas. Não podemos nos dar ao luxo de convidar ninguém para a nossa casa e nos sentimos desconfortáveis em visitar os outros sem levar um presente. A falta de contato é depressiva, cria um sentimento constante de infelicidade e uma sensação de baixa autoestima. Letônia. Obrigado. O que vocês percebem dessas descrições sobre o que é pobreza? Eu acho que a pessoa se sente humilhada, envergonhada pela situação que ela vive, né? Eu acho que nesses 3 depoimentos, eu acho que isso restou muito claro, essa vergonha, né? Essa humilhação que a pessoa sente. Eu observei que é uma questão material, uma questão emocional e uma questão social também, né? Isso mesmo. Olha lá. Os pobres mencionem a falta de coisas materiais, eles tendem a descrever sua condição em termos muito mais psicológicos e sociais do que o público geral. Então, principalmente o povo ocidental, a classe média, tende a reduzir o problema à questão física, né? O problema é alimento? O problema é o remédio? Então, toma aqui. Mas a gente vê que, na hora de descrever o problema, as pessoas dizem de aspectos sociais, psicológicos, espirituais, dentre outros. E, fazendo visitas durante a pandemia de pessoas necessitadas, a gente vê isso claramente. Elas reclamam principalmente desse isolamento social e como isso agravou o problema delas. Não materialmente, mas em termos espirituais, em termos sociais, e a gente vê isso, é um problema muito, muito grave. Beleza. Então, existe pobreza, existe uma questão, vamos dizer assim, econômica, quantitativa de que a gente deve considerar o pobre. Existe também a questão que o material não é o único ponto a ser tratado. Falando do material, aqui a gente tem a perspectiva cristã sobre o que é necessário. O que é necessário? Então, está lá o versículo 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 7 e 8. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então, esse ponto, ele é fundamental. Por quê? Porque na hora da gente ajudar uma pessoa, a gente tem que saber o que é realmente necessário. Então, o que a Bíblia está falando que é necessário? O sustento e com que nos vestir. E que a gente deve estar contente com isso. Então, assim, de vez em quando aparece uma demanda assim, eu precisava muito de uma TV. Você não pode arrumar uma TV de alguém que não está usando mais e tudo. E assim, obviamente, se a gente tem o conhecimento de alguém que quer doar uma TV, a gente vai encaminhar. Agora, isso é necessário? Não é necessário, né? É bom ter, mas não é necessário. Então, a gente tem que saber discernir esses pontos. E num livro do Iago Martins, que é A Máfia dos Mendigos, um livro muito bom. Tem alguns pontos polêmicos, mas ele traz muitas meditações interessantes. E ele até comenta, olha, a perspectiva do que é ser rico e do que ser pobre, muitas vezes é questão psicológica. E se a gente for pensar hoje, uma pessoa da periferia, ela tem acesso e tem equipamentos, né, que ajudam ela a ter uma vida melhor do que eram dos imperadores e reis dos séculos passados. Então, a gente tem que
olhar esse ponto do que é essencial, porque à medida, como a gente está imerso nessa cultura materialista, muitas vezes a gente não percebe que aquilo ali não é essencial, mas uma necessidade criada, né? Rodrigo, diga. Eu queria te falar uma coisa. Aqui, eu tive uma costureira uns anos atrás, há uns 15 anos atrás, ela mora aqui na favela Papagaio. Aí ela vinha aqui, costurava para mim aqui e tal, por dia. Então, ela me contou uma coisa que eu fiquei impressionada. Assim, Rosana, você não pode imaginar, a vizinhança minha tem televisão, tela plana, enorme, sons caríssimos. Então, coisa que eu nem tenho aqui em casa e nem penso em ter. Então, tem pessoas que acham que isso para eles é tudo, sabe? Eles eles são paupérrimos, não tem às vezes o que comer direito, mas tem um aparelho de som sofisticadíssimo, porque para eles isso é importante. Então, é muito difícil você falar assim, coitado que fulano mora ali, não tem nem casa direito, mas está lá com gato e arrumando aquela televisão chiquérrimas e caras, mas para ele é feliz assim. Isso é interessante, né? Estou lembrando isso aqui, porque é interessante esse olhar, né, de certas famílias, sabe? Sim, sim. Por exemplo, quando a gente vai fazer esse trabalho de planejamento financeiro e a pessoa está com alguma dificuldade, muitas vezes a gente vê que a pessoa está agarrada ali, não quer abrir mão de uma TV a cabo, né, ou de alguma coisa supérflua, e está passando necessidade em outras áreas, né, e pede ajuda da igreja, né, então, realmente é algo que a gente tem que ficar bem atento. Rodrigo, o Richard levantou a mão aí. Pode falar, Richard. O Rodrigo e demais, né? Esta semana passada, na Rede Record, no final do jornal da Rede Record, que começa às 8 e termina às 9, às 21, falou a semana inteira do corredor da fome no Brasil, né? Claro que tem em muitos outros lugares, mas assim, o que eu achei impressionante na extrema pobreza, que inclusive pega o nosso estado de Minas Gerais, pega o Nordeste e tudo mais, foi uma semana, assim, de reportagens sobre o tema, né, sobre fome, pobreza, né. O que me surpreendeu é que, mesmo embora a pessoa, muitas delas, terem só um feijão com a água para comer, sempre na reportagem, essas pessoas finalizavam, graças a Deus, né, se Deus quiser, seja como Deus desejar, né? Então, eu penso assim, né? A pobreza, ela não interfere totalmente na crença da pessoa, né? Tem muitas pessoas pobres, que são bem mais felizes que outras pessoas ricas, sabe? É só para pontuar essa certa situação. Na verdade, o que a gente mais vê é que os pobres são mais gratos, porque eles têm uma sensação de dependência, como a gente viu ali, né, na Letônia, Camarões, etc., a gente pode ver no Brasil, quando a pessoa se vê desprovida de direitos, de acessos, né, do que é básico, ela é uma pessoa que muitas vezes vai demonstrar essa dependência maior de Deus, porque ela ali sim vai estar falando assim, dá-nos pão de cada dia. Muitas vezes nós não falamos dá-nos pão de cada dia, a gente agradece o alimento, mas não pede. Por quê? Porque a gente supõe que as nossas reservas financeiras são suficientes para comprar hoje, amanhã, semana que vem, em um mês. Mas, na verdade, é Deus quem está dando. Então, quanto menos a pessoa tem, ela tem essa sensação de dependência maior. Principalmente o pobre que é crente, né? Importante. Ô, Rodrigo, eu também acho que tem essa questão de quanto menos a pessoa ela está exposta à sociedade de consumo, ao consumismo, mais satisfeita ela vive. Porque a sociedade consumista, ela desperta em nós desejos e não necessidades que nos tornam insatisfeitos. Porque a cada vez que nós temos os nossos desejos satisfeitos, nós criamos um outro desejo. E o pobre que não tem esse acesso e não vive nessa sociedade, vamos supor, está lá no Vale de Jequitinhonha, numa fazenda, alguma coisa assim, ele não vai ter. Então, ele tem muito mais facilidade de agradecer a Deus, de esperar em Deus e
E aí isso é uma coisa bem interessante. E a outra coisa que eu gosto muito da passagem é uma passagem que acho que tem em Mateus, que fala que ninguém pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada, né? Então, muitas vezes, e tem uma outra, não sei se é Deuteronômio, que sempre fala, não coloque, não, quando você ganhar alguma coisa, não fala que foram os meus braços, seus braços que fizeram isso, mas Deus, né? Então, nós mesmos, com as nossas necessidades supridas, às vezes nós confiamos muito mais no nosso salário do que o pão que Deus dá, né? Isso é muito terrível. Para nós, isso a gente tem que ficar sempre, colocar a mesa e falar assim, dá-nos o pão, porque às vezes a gente acha que é nós que trazemos o pão para casa. Isso mesmo, verdade. Um exercício diário, que é muito fácil a gente esquecer isso, né? No dia a dia. A gente tem que voltar nossa mente, nosso coração, o tempo todo para isso, dessa dependência de Deus, né? Aí, olha só, eu trouxe aqui, ó. Primeiro eu vou colocar aqui, ó. Se acreditarmos que a causa da pobreza então iremos primariamente tentar. Então, tem lá, a gente vê nas eleições, né? O problema do Brasil vai se resolver com educação, né? Então, o problema é a falta de conhecimento. Não, o problema é que é a opressão por pessoas poderosas. Então, vamos trabalhar pela justiça social. E justiça social dava outra aula se a gente fosse discutir o que é isso. Não, é culpa do pobre lá, que fica bebendo, enchendo de cachaça e não consegue trabalhar. Não, então a gente tem que evangelizar e discipular o pobre. Ou então, não, ele só está precisando daquele recurso ali mesmo. Então, a gente vai oferecer o recurso. Então, nada disso está errado. A questão é que, quando a gente vê enviesado que o problema é esse ou aquele, a gente não enxerga o todo. Eu trouxe esse gráfico, essa imagem aí do livro Quando Ajudar Machuca, um outro livro excelente. Ele fala, então, que o homem, ele tem 4 relacionamentos fundantes que Deus deu, né? Com Deus mesmo, né? O nosso Criador. Consigo mesmo, uma vez também que a gente é imagem e semelhança de Deus. Com o resto da criação, a gente recebeu, por exemplo, o mandato cultural da gente desenvolver, né? A criação, o jardim, o nosso trabalho. E com os outros, né? Com os nossos próximos. E, em volta disso tudo, nós temos os sistemas, né? O político, econômico, social, religioso. E como a gente falou lá no início, o pecado afetou e quebrou todos esses relacionamentos. Então, uma pessoa necessitada, e nós que também somos necessitados, nós vamos desenvolver problemas ou pensamentos errados em uma dessas áreas ou em mais de uma dessas áreas. E aí ele dá diversos exemplos, né? Por exemplo, a pobreza da mordomia, né? A pessoa que tem preguiça do trabalho, ou é viciada em trabalho, ou é materialista, né? Pobreza do ser. Aí, por exemplo, complexo de divindade. Geralmente os mais ricos têm esse complexo de divindade, né? Que nem a gente falou assim, eu consigo meu alimento, eu faço isso, aquilo, eu tenho poder. Ao contrário do pobre que tem a pobreza de ser baixa autoestima. Eu não sou ninguém, eu não tenho nenhum valor, ninguém me ouve, né? Então, a gente sabe que Deus ama cada pessoa, né? Então, o pecado quebrou esses relacionamentos. Então, a gente deve voltar, colocar isso dentro de uma perspectiva cristocêntrica para restaurar todas as coisas. E um dos definições que ele coloca de pobreza, né? Aí eu só vou ler aqui, ó, a pobreza é o resultado de relacionamentos que não funcionam. Ele dá diversos exemplos, né? Às vezes uma pessoa, por exemplo, ela foi abusada na infância e ela tem problema psicológico e ela não consegue se desenvolver no trabalho. Aí junto às vezes que ela tem a pobreza espiritual, ela não confia em Deus, mas aí ela vai buscar, sei lá, outras divindades, e aí paga para fazer um despacho, por exemplo. Aí a pessoa que já não tem dinheiro vai gastar um dinheiro que não tem para algo, né, que não vai ser eficaz. Então, o que a gente vê é que muitas vezes os problemas são emaranhados e é uma construção da quebra de todos esses relacionamentos aí. Então, a pobreza é o resultado de relacionamentos que não funcionam, que não são justos, que não são para a vida, que não são harmoniosos ou agradáveis. A pobreza é a ausência de shalom, né, de paz
em todos os seus significados. Então, aqui a gente viu quem que é o pobre, quem que é o necessitado e o que é necessário. Agora a gente vai passar para a parte de quem deve ajudar. Isso é muito importante, porque vocês vão ver aqui no tópico que eu coloquei, que a igreja local é o 4º ponto. E aí muitas vezes as pessoas já pulam para o 4º ponto, ao invés de passar por esses pontos aqui. Então, primeiro, é o próprio indivíduo, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Uma vez chegou uma pessoa na igreja, ela não é membro da igreja, mas sempre está lá circulando, falando que precisava de pagar o aluguel, que o aluguel estava em atraso e tudo. E é comum que as pessoas que têm necessidade só apareçam na hora que está para estourar mesmo. E aí, um diácono, essa pessoa não me procurou, apesar de que ela sempre me procurava, e procurou outro diácono, esse diácono ficou com dó e deu R$20 para ela. Disse, não, vamos ver a questão. E aí esse diácono trouxe a questão para a diretoria. Eu falei, olha, vamos ver, mas vamos conversar direito e tudo. Aí, essa pessoa foi lá no pastor e começou a chorar que ia despejar ela porque não tinha o dinheiro do aluguel e tudo. Aí eu liguei, eu falei assim, fulano, mas aqui, você não faz um trabalho que você faz lanches, etc? Não, mas eu tô muito... Eu esqueci a expressão, eu falei assim, tô com muita... Desânimo e tudo e tal. Eu falei, não, mas vamos lá, você vai pagar o aluguel com o seu próprio recurso. Então, nós ajudamos várias pessoas da igreja a comprarem o produto da pessoa, adiantamos, né, o recurso para ela já pagar, já ficar tranquila, já também demos uma doação para comprar o material do que era necessário, e a própria pessoa, com o trabalho dela, resolveu a questão dela. Veja só, é muito mais eficaz a pessoa resolver o próprio problema. Muitas vezes as pessoas chegam com um problema e jogam para o parente, para a igreja, mas ela não pensa que ela mesma possa resolver. Então, esse é o primeiro ponto fundamental. A gente tem que olhar se a própria pessoa consegue se ajudar, né? Coloquei 2 referências, lendo aqui rapidamente aqui, Efésios 4:28, fala assim, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, veja só que importante, não é só para o próprio sustento, mas uma vez que ela consegue o sustento, ela também possa ajudar outras pessoas necessitadas. Mas a pessoa não consegue se ajudar, está procurando emprego mesmo, não consegue. Então, beleza. Aí o próximo passo, segundo Timóteo lá, é a própria família. Então, muitas pessoas esquecem disso, mas a Bíblia fala claramente sobre a família, né? Então, aqui, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. E depois fala, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Então, família, segundo ponto. Mas a família também não tem condição. Beleza. Aí eu coloquei esse ponto assim, a responsabilidade é minha no sentido seguinte, eu recebi uma demanda, eu tenho condições de ajudar? Então vamos ajudar. Aí o versículo lá, Tiago, você viu que seu irmão está padecendo de fome, de frio, ajuda ele, né? Muitas vezes o que a gente vê são os membros da igreja que têm a oportunidade de abençoar a vida de uma pessoa com algo que é simples, mas traz para a junta diaconal. É claro que a junta diaconal está sempre disposta a ajudar, a coordenar o trabalho. Eu sempre falo que um trabalho importante que a junta tem é de coordenar a misericórdia dentro da igreja, mas a gente também tem que buscar desenvolver isso nos membros, né? Rodrigo, diga. Nesse tópico aí, a responsabilidade é minha, ela é minha, não que eu tenha os recursos para, né, suprir, mas eu posso coordenar. Como você está falando, e às vezes a junta diaconal coordena, né? Mas eu também posso coordenar entre os meus familiares, entre os meus mais próximos, amigos, né? Exato. Eu tenho condição de ajudar, posso
E às vezes fazer esse papel também. E às vezes, mesmo que eu tenha condição de ajudar, às vezes é importante coordenar também, para que mais pessoas participem, né? Exatamente. Bem colocado. Então, aí eu vou completar do eixo, mas é o corpo de Cristo, né? A gente lidera para que os outros membros cooperem para o corpo de Cristo ajudar, né? Naquele momento ali. Exatamente. E aí, por fim, chega na igreja local, né? E aí a gente tem lá os exemplos de Atos, né? Deixa eu ver aqui rapidinho o que são esses versículos que eu não lembro de cabeça. Vamos aqui no 4:32 aqui, vamos ver, 4:32. Então fala lá, da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Então aí a gente tem um conceito de mordomia, que o meu carro não é o meu carro. Meu carro, Deus quem deu. Então, se uma pessoa precisa de carona, de levar no hospital, esse é um instrumento que Deus deu para eu poder ajudar. Então, tudo que nós possuímos é mordomia de Deus e a gente deve ajudar. Então, isso é muito facilmente não, né? Mas isso é aplicado principalmente para quem está dentro da igreja. É o mais fácil. Quando uma pessoa chega de fora da igreja, aí a questão é um pouquinho mais complicada, que muitas vezes a gente não vai ter todas essas informações, tá? Mas também dá para aplicar. Rodrigo, diga. Quando a gente adquire um bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é orar agradecendo e consagrando, né, aquele bem ao serviço do Senhor. Seja um carro, seja uma casa, seja o que for. A primeira coisa é consagrar isso para o trabalho de Deus, né? Sim, com toda certeza. Isso faz toda a diferença. E aí, prosseguindo, eu trouxe esse conceito de proximidade moral que é do Kevin DeYoung, que ele coloca em qual é a missão da igreja. Ó, faltou o E. Qual é a missão da igreja? E é muito interessante e útil para nós e para a igreja esse conceito. Por quê? Vou colocar aqui, ó. O princípio da proximidade moral é bem simples, mas é frequentemente ignorado. Quanto maior a necessidade, tanto maior a obrigação moral de ajudar. Proximidade moral não se refere à geografia, embora possa fazer parte da equação. Proximidade moral se refere à maneira como nos conectamos com alguém por conta da familiaridade, parentesco, espaço ou tempo. E a proximidade moral torna a obediência possível, por lembrarmos que, antes de Paulo haver dito, façamos o bem a todos, ele disse, enquanto tivermos oportunidade. Então, vamos lá. Exemplos. Reverendo Marco Antônio, está lá na Índia, ok? Não, agora está aqui, né? Mas, frequentemente, está lá, fazendo trabalho lá. Se ele tem uma necessidade, nós temos, como igreja, por sermos irmãos dele, membros da mesma igreja onde ele serve, a ajudá-lo. Nós temos essa obrigação. Agora, por exemplo, teve uma enchente, tem 2, 3 meses, lá em Carangola, ok? E aí o Natanias, o nosso diácono, né, a filha dele mora lá, falou assim, ô Rodrigo, será que a gente não pode ajudar com alguma coisa? A SAF também ajudou e tudo. Legal, ajudamos. Só que não é nossa obrigação. Veja só, existe uma diferença entre obrigação e generosidade. Então, com o reverendo Marco Antônio, se ele tem uma dificuldade, é a nossa obrigação, mas ajudar a igreja de Carangola é generosidade da nossa parte. Isso faz toda a diferença, porque senão nós vamos ser esmagados pela necessidade do mundo. Tem necessidade em tudo quanto é canto. Então, quando esse conceito fala aqui, a maneira como nos conectamos com alguém por conta da familiaridade, parentesco, espaço ou tempo, isso nos ajuda a definir a ordem de prioridade, né? Então, sempre fala, a gente tem que começar pelos de dentro de casa, e à medida que nós tivermos oportunidade, nós vamos expandindo esse círculo. Ok? Eu queria só falar uma coisa aqui. Isso aí, eu vou dar o exemplo, porque todo mundo sabe. Por exemplo, o que me incomoda muito é essa situação lá do Amazonas, né? Dos rios que estão cheios. E toda semana quase o Flávio manda
mais coisa. Ah, precisamos disso, daquilo, que me incomoda tanto, que o tanto que a gente pôde ajudar, a gente já ajudou. Mas aquilo ali parece que é um saco sem fundo, né? Nós sabemos disso. Então, eu sinto assim, culpada às vezes, que eu não consigo angariar mais para mandar para lá, mas eu acho que tem que priorizar muito isso mesmo, sabe? Senão a gente fica doente até de preocupação com as pessoas, porque não é, como você falou, né? Não é por aí. A gente ajudou, pronto. Mas vai ser o tempo inteiro necessário, né? As cestas básicas, lá 300 cestas, 200 cestas, transporte para levar aquilo para o meio da mata, realmente é muito dinheiro envolvido. Então, tem coisas que realmente a gente não suporta, né? A ajuda constante. Isso, esse conceito vai ajudar. Bem falar. E o que acontece? Nesse livro mesmo, Kevin DeYoung fala que existe um constrangimento muito grande. Ele falando da igreja norte-americana, né? De maioria de classe média, do tipo, olha, Deus tem te dado tanto, por que você não ajuda o pessoal lá do Sudão? Então, assim, realmente as necessidades são muitas. Então, você ajudando lá na Amazônia é uma generosidade e nós devemos exercer a generosidade. Mas nós também temos que ter o discernimento, a sabedoria, a prudência de saber como ajudar. Porque, vamos supor que você gasta todo, eu tenho essa reservinha aqui para ajuda. Aí você gastou lá com a Amazônia. Aí chega uma necessidade de uma irmã próxima, você pode não ter, né? Então, tudo isso a gente tem que ir pedindo em oração sabedoria a Deus também. E acelerando, porque já são 10h05, vou tentar finalizar em 10 minutos. Como ajudar? Isso é muito importante. Aí, olha só, eu trouxe, no livro lá da Máfia dos Mendigos, tem um ex-morador de rua, ele falou isso que é verdade, a gente vê na prática. Ele falou assim, ó, as igrejas eram particularmente alvos fáceis, pois as pessoas eram geralmente boas e gentis conosco, mas menos perto que as agências do governo. Sendo assim, tudo o que se precisa fazer era ouvir algum papo sobre Deus. Quem sabe pegar um livreto deles, depois poderíamos ir embora. A constância das perguntas podia até ser irritante, mas uma vez que você descobriu o que as pessoas da igreja queriam ouvir, não era difícil aplacá-las. Elas conseguem dizer coisas boas a respeito de Deus e ser gentis com os necessitados, e por sua vez conseguiu o que queria. O que parecia ser um próspero ministério de misericórdia era na realidade um alvo fácil de pessoas egoístas. Gente, principalmente as pessoas que surgem na porta da igreja, é difícil você ter o discernimento se a pessoa realmente é necessitada, se ela está mentindo. Então, a junta diaconal, ela tem um princípio. Ela não doa dinheiro. Não doa. Ah, não, preciso do dinheiro. Não doa. Vamos lá, comprar uma passagem. Ah, preciso do almoço, vamos lá, comprar um almoço. Mas a gente não dá dinheiro, para não ter desvio de finalidade. E a gente tem, eu estou falando mais da via negativa, só para a gente não ser, vamos dizer assim, inocente, né? Coração bondoso, mão aberta demais, sem discernimento. Porque a gente tem casos, vou citar dois rapidamente. Que uma pessoa que tinha problema de saúde, que vinha de 7 Lagoas, aí ela ficava sempre na porta da nossa igreja, não entrava no culto, mas até pediu para ser batizada, foi batizada durante a semana lá na igreja e tudo. E aí, uma vez, o Ariel até desconfiou. Eu falei assim, por que a prefeitura traz a pessoa, mas não leva embora? E aí, depois foi descobrir que a pessoa não fazia tratamento nenhum, que a cesta básica que a gente dava para a pessoa, ela vendia lá na rodoviária. E outra que veio uma vez com problema do oxigênio do filho que ia acabar e depois que ia ser desalojado. E, assim, era atriz, que chora, olha no seu olho, pede pelo amor de Deus e tudo. E a gente ajudou uma ou outra vez, e numa dessas que ela soltou, ela falou o nome da metropolitana. Ligamos na metropolitana e soubemos que ela já tinha pego lá R$400 em dinheiro. Aí eu falei, já pagou o aluguel, então, se ela tem realmente um aluguel. Então, a gente tem que ter um pensamento de como ajudar, senão a gente acaba colocando dinheiro onde não deveria ser colocado. E aí, isso é muito importante, essa definição aqui do Timothy Keller. A misericórdia de Deus nos alcança sem impor condições, mas não vai em frente sem a nossa cooperação. Da mesma forma, o nosso auxílio deve começar espontaneamente, sem levar em conta os méritos de quem o recebe. Contudo, a misericórdia precisa pouco a pouco exigir mudança, ou não será amor verdadeiro.
Então, ele dá até um exemplo, que é até bastante comum na igreja, quando a gente vai oferecer essas pessoas que chegam na porta, pessoal, estamos te ajudando pontualmente com isso aqui, mas a gente quer te ajudar de forma mais profunda, melhor e tudo. E 99% das pessoas que aparecem na porta da igreja ali no culto após domingo não voltam mais. Ou quando a gente fala assim, não, isso a gente vai resolver tal dia, vem aqui durante a semana. A pessoa também não aparece, ela quer somente dinheiro. Então, ele cita o caso lá de que procurou o pastor, a pessoa, e falou assim, estou precisando de um dinheiro para pagar uma conta e tudo. Aí o pastor chamou a pessoa para almoçar, conversou com ela e deu dinheiro. Na semana seguinte, a mesma pessoa, pastor, estou precisando de dinheiro de novo e tal. Aí ele falou assim, fulano, quer ver, eu vou até falar aqui rapidamente aqui, Ele fala assim, se nós, como igreja, vamos ajudá-lo de verdade, precisamos enxergar todos os aspectos da sua vida. Talvez você precise de ajuda para lidar com dinheiro. Pode ser que você tenha algumas questões pessoais. Você me disse que não consegue controlar seu gênio, se lembra? Portanto, não será um gesto de amor verdadeiro de nossa parte simplesmente lhe dar dinheiro, sem que você nos permita ministrar de modo mais abrangente. Então, gente, a coisa mais fácil que tem é dar recurso. O que é difícil é dar o tempo, é envolvimento, é discipulado. Por isso que a gente também tem que ter esse trabalho integrado com os presbíteros e pastores. Porque senão, você acha que está ajudando e se sente bem, a pessoa estava com fome, dei lá a cesta básica, na verdade você pode estar incentivando a pessoa a continuar no pecado e num caminho de destruição. E então, passando rapidamente aqui também, dentro daquele livro, Quando Ajudar Machuca, eles propõem 3 etapas para uma ajuda efetiva. Uma que é o alívio, seria o estancar o sangramento, como o bom samaritano fez ao homem indefeso. Ou então, por exemplo, enchente, né? Ou agora, na pandemia, muitas pessoas passando fome, então vamos ajudar ali com a cesta básica, porque é uma situação de alívio, é urgente. Se a gente não fizer isso, vai ter uma situação de prejuízo muito grande. E essa é o mais fácil de fazer, é o que dá maior visibilidade, que gasta menos tempo de envolvimento pessoal, e o que é que as ONGs ou pessoas mais gostam de fazer. É o mais fácil, o que dá mais visibilidade, ok? E tem a etapa, então, de reabilitação. Aí a principal característica é uma dinâmica de trabalhar com as vítimas da enchente, ali no caso que eu dei, à medida que elas participam da sua própria recuperação, para, enfim, passar para a etapa de desenvolvimento, que é um processo de mudança não só dos ajudados, mas também dos ajudantes. E o propósito ali é ajudar tanto a pessoa ajudada quanto quem está ajudando a ter um relacionamento correto com Deus, consigo mesmo, com o outro e com o resto da criação. É um processo de capacitação de ambos os lados. E eu estava até pensando, isso a gente pode fazer na igreja, mas a gente tem um exemplo muito bom, que o Ergman até conhece, a Beth também. A igreja lá de Brasília tem, em parceria com a Child Fund, eles adotaram uma cidade no Nordeste e fazem capacitação para as pessoas trabalharem, tem um trabalho de pregação do evangelho, de acompanhamento e o apadrinhamento dessas famílias. Isso seria um exemplo aí de desenvolvimento muito, muito bem feito e muito bem organizado. E aqui fala, um dos maiores erros cometidos pelas igrejas brasileiras, de longe, é aplicar alívio em situações em que a reabilitação ou desenvolvimento é a intervenção apropriada. Então, gente, isso acontece direto. Eu acho que o melhor exemplo é a cesta básica. Eu vou dar um exemplo. Lá na junta diaconal, a gente estava ajudando uma pessoa que não é membro da igreja, que não queria saber da igreja, que a gente propunha visita e não queria receber visita, cesta básica há 3 anos, e ela recebia auxílio do governo. Aí eu falei, acabou. Deu um problema, veio gente falar da igreja que devia ajudar porque ele tinha um probleminha e tal, não sei o quê. Não, isso é falta de amor. Você ajudar a pessoa a se tornar ociosa, porque a pessoa tinha capacidade de trabalhar. E aqui, passando muito rapidamente, não vou entrar nesse detalhe não, que o tempo está curtíssimo, mas algumas perguntas para a gente pensar. Há realmente uma crise? Se eu não ajudar, vai haver realmente consequência séria e negativa? Isso é para a gente ver em qual estágio a pessoa está, se é realmente uma situação de alívio ou se é de reabilitação e desenvolvimento. Até que ponto o indivíduo foi pessoalmente responsável pela situação? O objetivo não é punir a pessoa, mas assegurar que as lições sejam aprendidas.
A pessoa pode se ajudar? Se sim, não devemos prejudicar a capacidade da pessoa de ser um administrador de seus próprios recursos. E até que ponto essa pessoa já recebeu o socorro de sua parte ou de outras pessoas no passado? Um só dessa vez pode ser a 10ª ajuda que a pessoa está recebendo recentemente. Então, um outro exemplo. Uma vez, teve uma pessoa lá da igreja que tinha uma capacidade de organização incrível. E ela conseguiu organizar cotas, acho que de R$50 para as pessoas ajudarem ela. Deu até inveja lá na junta diaconal. E aí, pedia, por exemplo, para a SAF, aí pedia para outro. Só que nenhuma se comunicava e sabia que ela estava tendo essa ajuda de diversas pessoas. A gente viu que no final a pessoa estava arrecadando um valor considerável, que era mais do que necessário. Então, indo para o final, devemos caminhar juntos ao invés de consertar. O combate da pobreza e o Ministério da Reconciliação deve levar as pessoas a glorificar a Deus, vivendo em um relacionamento correto com Ele, consigo mesmo, com os outros e com o resto da criação. E o principal, até grifei, ó, não temos o poder de reduzir a pobreza, nem nos materialmente pobres, nem em nós mesmos. Não é algo que possamos fabricar através de melhores técnicas, melhores métodos ou melhor planejamento. A reconciliação é, em última análise, um ato de Deus. Então, a gente tem que ter bastante isso em mente. Concluindo, temos de amar nosso próximo com nossos bens, nossas palavras, nossas ações, nossos julgamentos e nossas atitudes. O Ministério de Misericórdia pertence a todos e deve ser realizado por todos. Mais uma vez, a junta diaconal é dentro da igreja que exerce o Ministério de Misericórdia. E nós estamos à disposição sempre. Mas também temos que trabalhar como junta diaconal, com pastores e presbíteros, ensinando também as pessoas a serem misericordiosas, porque isso é um mandamento, como está escrito lá atrás, no início da aula. E, por fim, eu trouxe essa frase que está lá do Timothy Keller, Ministério de Misericórdia, que eu achei muito bacana, que ela é aplicada para diáconos, mas é aplicada para todos os crentes. Quando não temos o espírito de diácono, somos arrogantes demais para fazer coisas pequenas e preguiçosos demais para fazer coisas grandes. E como estava lá no texto que a gente inicialmente leu, a seara é grande, né? Nós precisamos de trabalhadores. Então, que a gente coloque o nosso coração diante de Deus para servirmos e não sermos preguiçosos. Então, no final deu uma acelerada aí, mas foi para conseguir abarcar tudo aí. Deixo a palavra aí com você, Henrique. Eu quero sugerir para esse estudo ser feito para a igreja, para toda a igreja, porque nós somos um corpo. E por um povo de Cristo, todos têm que tomar ciência disso, todos sabem, no fundo, mas é assim, debaixo, dentro da palavra, e você faz isso lá, Rodrigo, é um culto que teríamos. Eu acho assim, fantástico e um trabalho maravilhoso que você fez e muito importante para a conscientização nossa. A igreja precisa muito disso, já que a igreja tem um objetivo de ser uma igreja missionária, ela precisa entender realmente o que é missão. E aí tá, sabe, resumindo tudo aí, eu achei assim, maravilhoso. Eu não pude vir antes, porque a internet minha sumiu, agora que eu consegui, mas eu acho assim, fundamental isso, sabe, para nós, todos nós. Muito bem. Rodrigo, foi muito bom, muito importante. Ainda bem que eu passei essa aula para você. Ainda bem. Deus dirige, né, a gente? Muito boa mesmo. Eu também concordo com a Rosane, tem que ser dada para a igreja. É importante mesmo passar para mais pessoas, passar para a igreja toda, e que em breve a gente tenha essa oportunidade, né? Vamos sugerir isso. Eu vou pedir a Jaqueline, faz uma oração aí para a gente, agradecendo, e que Deus nos abençoe no restante deste dia. Muito obrigado, viu, Rodrigo? Rodrigo é meu genro, viu, gente? Pra quem não sabe. Ai, quem não sabe essa bênção. E aquele fundo lá devia ser o Henrique, né? Ele que me deu neto, sabe, gente? É o pai do Henrique, né? Olha ele. Henrique. Deus abençoe essa bênção. Vamos lá, vamos orar. Ô, Jaque, licença antes de orar, só para falar, né, pro Rodrigo, também para Rosana, né, que é a primeira vez que está aqui na nossa aula, que a nossa aula foi gravada. E será publicada, né, no
no YouTube, e aí será compartilhado com os irmãos que às vezes faltaram hoje. Isso. E se vocês quiserem compartilhar com as pessoas também, fique à vontade. Maravilha. Tá Obrigado. Ok, vamos orar. Santo e bendito Deus, Pai das misericórdias, Senhor, de tudo que temos, ó Pai, nós te louvamos, ó Deus, por esse dia, te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor, te louvamos, ó Pai, por essa aula tão esclarecedora para as nossas vidas, que nos dá, ó Deus, condições de nós agirmos sabiamente nesse ministério da misericórdia, Senhor. Pai querido, nos dê sabedoria, Senhor, no ajudar o próximo, que nós possamos fazer isso sob a direção do Teu Santo Espírito, Senhor. Que nós não tenhamos como nosso aquilo que o Senhor tem nos dado, mas que é forma, Deus, de ajudar as pessoas, ó Deus, contribuir para a expansão do Teu reino aqui na terra. Que o Senhor possa, ó Deus, estar nos direcionando para esse ministério, Pai, que nós possamos não fazer vistas grossas para com o próximo, quando ele necessitar da nossa ajuda, Senhor. Pai querido, que o Senhor possa abençoar a vida do Rodrigo, do Henrique, da esposa dele, Senhor, que, ó Deus, cada vez mais essa família possa ser bênção para a Tua igreja, Pai. Fica conosco no restante desse dia, que nós possamos, ó Deus, aproveitar esse tempo para aprender mais de Ti e meditar mais na Tua lei. Muito obrigada por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém.